Boa tarde a todas, mamães renovadas. Nós vamos Oi. dar início ao nosso curso de apologética, né? Então, nós vamos aprender juntas aqui princípios, doutrinas que serão essenciais para nós defendermos a nossa fé e ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo, certo? Eu vou compartilhar aqui a mesma apostila que eu coloquei lá no grupo. Essa apostila também vai ficar disponível lá na plataforma. Então, vocês terão acesso, mesmo que o celular, por algum motivo, você perca esse documento no seu celular, você vai poder acessar lá na plataforma essa apostila, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil da gente acompanhar e para que todo mundo consiga aqui acompanhar. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui um sumário do que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos ver o que é apologética, a base bíblica da apologética, porque as mães cristãs precisam da apologética, exemplos práticos da defesa da fé no cotidiano, como começar a estudar apologética, atividades práticas nós também teremos, e nós vamos concluir, né, com um resumo geral, e nós vamos orar, obviamente, pedindo ao Senhor que nos ajude a usar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Eu coloquei um vídeo lá no grupo, para que você, do pastor Jonas Madureira, que está sendo entrevistado, e eu gosto muito do pastor Jonas Madureira, e ele vai falar acerca do que é apologética e da sua importância. Então, baseado naquela entrevista, né, eu tirei algumas informações aqui para deixar mais claro para a gente, né, e trouxe outras informações para que a gente possa ter uma aula bastante equilibrada. Então, vamos lá. O que que é apologética? Um termo mais simples, né, vem do grego apologia. Essa palavra apologia a gente ouve bastante, né? Talvez a gente ouça bastante hoje em dia como uma forma negativa, né? Ah, estão fazendo apologia política na escola, estão fazendo apologia marxista, estão fazendo apologia às drogas, estão fazendo apologia ao sexo, né? E o que que significa essa palavra apologia, então? Significa a palavra defesa, ou uma resposta argumentativa. Então, as pessoas estão respondendo, né, a alguma coisa. Então, é como se elas tivessem, quando estão falando assim, apologia ao sexo, então elas estão defendendo o sexo, que o sexo tem que ser um sexo livre, que o sexo, ele é uma coisa que traz benefício para todos, né? E desde criança nós devemos estimulá-los a conhecer e analisar o seu corpo, a se masturbarem, por exemplo, né? Vocês viram aí recentemente uma grande discussão com uma atriz sobre ela oferecer, ela dar, né, um vibrador para a filha de 12 anos. Então, isso é uma apologia ao sexo, certo? Mas quando nós estamos falando aqui de apologética, que vem também da palavra apologia, para a fé, nós estamos falando então de defesa da fé, de como nós precisamos defender a fé, mas com base na própria Bíblia. Então, não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu sinto, mas é na própria Bíblia, na razão, ou seja, eu preciso pensar sobre isso. Então, fazer apologética, né? Defender a nossa fé exige que nós pensemos sobre aquele determinado assunto e nós precisamos analisar a história. Como a história trouxe esse assunto, como ela vem trazendo esse assunto. E a gente, de fato, respeitar como a história vem construindo esse assunto. Então, uma definição bem simples do que é apologética cristã é o ato de responder perguntas sobre fé e explicar o porquê acreditamos naquilo que acreditamos. Então, por que que nós acreditamos que existe apenas um Deus, né? Um Deus verdadeiro. Por que que nós acreditamos? Se existem outras religiões que acreditam em outros deuses, que enxergam o mundo de uma forma diferente, por que os cristãos enxergam dessa forma? Será que nós somos capazes de responder
com a razão, e aqui razão vem do processo cognitivo mesmo, de nós pensarmos sobre isso, não apenas assim, eu respondo aquilo porque eu aprendi desse jeito. Então, é mais do que isso. É mais do que uma forma que nós aprendemos. É uma forma que nós pensamos sobre aquele assunto e, de fato, nós concordamos com aquela forma de pensar, com aquela verdade. Nós aceitamos aquilo como verdade. Então, olha só, apologética cristã é o ato de responder perguntas sobre a fé e explicar por que nós acreditamos no que acreditamos. Então, o que não é apologética? Discutir ou brigar para provar que está certo. Esse aqui é um grande perigo, né, que nós temos. Por quê? Porque às vezes quando nós estamos sendo colocados numa roda ali e encontramos alguém que confronta a nossa fé, e aí quando eu falo confronto, ele vem com perguntas difíceis e na verdade ele vem com perguntas. E pela nossa insegurança nós ficamos agitados, nós ficamos nervosos, nós ficamos com vergonha de ser descredibilizados e aí nós ficamos em posição de briga. Então, nós vamos tomar uma atitude para provar que está certo e não aquilo que nós cremos. O que que não é apologética? Impor a sua fé a alguém. Então, por exemplo, quando a gente vê os sonhos de alguns cristãos aí que a nação, por exemplo, a nação seja uma nação evangélica, né? E quem não for evangélico vai estar descumprindo uma regra. Isso é imposição de fé. Isso não é uma defesa de fé. Isso é uma imposição de fé e não é uma fé genuína, porque aquilo que é imposto, não tem como nós obrigarmos alguém a ter fé. Fé é algo promovido pelo próprio Espírito Santo que vem em confronto à razão daquele ser humano. Então, apologética também não é um estudo só para teólogos e pastores. Então, por muito tempo, as mulheres, elas rejeitaram o conhecimento sobre teologia, o estudo da apologética. E eu ouso a dizer que é um movimento, inclusive, recente, né, de alguns 30 anos, 40 anos, as mulheres se empenhar, mais mulheres se empenharem. E aqui eu não estou dizendo as mulheres, mas mais mulheres, um número maior de mulheres se engajarem no sentido de estudar teologia. E como isso tem trazido benefício, né, para nós mulheres. Mas o que então é apologética? Apologética é responder perguntas com graça e com verdade. Vamos ver o que é escrito lá em Colossenses 4:6. Eu marquei aqui os versículos para ficar mais fácil, mas Colossenses 4:6 vai dizer o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui esse versículo está dizendo justamente isso. Quando nós estivermos num momento, numa posição, e na verdade a gente faz isso o tempo todo, todos os dias, de defender a nossa fé, nós precisamos responder a cada um que nos fizer isso, como diz o texto, de forma agradável e temperado com sal. Então nós devemos estar equilibradas, nós temos que fazer isso com doçura, com amor, né? Nós devemos fortalecer. Por que que nós devemos estudar apologética, né? E o que é apologética? Apologética é fortalecer a fé dos nossos filhos e da família. Apologética é compartilhar o evangelho com confiança. E aqui eu quero enfatizar essa palavra confiança, porque bem a verdade é que muitas vezes nós estamos inseguras, inseguras daquilo que nós estamos falando, inseguras daquilo que nós estamos afirmando ser verdade. Será que eu estou afirmando porque eu quero ter a razão naquele debate, naquela situação, ou porque de fato é a palavra do Senhor e é isso que a palavra do Senhor diz? Eu conheço o que a palavra do Senhor diz? Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança
que há em vós. Aqui ele está dizendo que antes de nós estarmos preparados, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos santificar a Cristo como o nosso Senhor no nosso coração. Então, nós só vamos conseguir fazer apologética, nós só vamos conseguir defender a nossa fé se antes nós estivermos com Cristo santificado no nosso coração. E aí, quando acontece isso, nós estaremos em contínuo, né, contato com a palavra, com o Senhor das nossas vidas. Nós estaremos preparadas para responder. De que forma? Com mansidão e com temor a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Mãe, mas por que você crê assim? Você já sofreu tanto nessa vida, como é que você ainda é capaz de crer que existe um Deus e esse Deus, ele é bondoso e amoroso? Isso para mim não faz sentido. Pode ser que um filho nos interrogue dessa maneira, com uma pergunta, e de fato para ele é genuíno, ele não está te confrontando, ele não está querendo te colocar numa situação complicada. De fato, ele quer entender. Por quê? Porque ele ainda não santificou a Cristo no próprio coração. Então, ele faz perguntas, eles vão fazer perguntas assim para nós. E é bom que façam perguntas, porque nós temos alguns filhos, por exemplo, que nunca farão perguntas acerca da nossa fé e não desenvolverão a própria fé. Eles vão ter uma fé aprendida, uma fé obediente, vamos falar assim. Uma fé que não, ele não consegue refletir profundamente sobre a razão da fé dele. E pode ser que essa fé, que é uma fé apenas aprendida, ela seja corrompida lá no futuro. E aí nós precisamos, de fato, crer e confiar no Senhor, né? As nossas orações, fala aqui, e temor, né? Crendo, temendo a Deus, que quem faz a obra é o nosso próprio Deus. Qual é a base bíblica, então, do fazer apologética? Deus nos chama para defender a nossa fé com amor e sabedoria. Então, aqui eu trouxe algumas passagens que vão demonstrar isso, né? A importância de fazer apologética. A primeira nós acabamos de ler, que está lá em 1 de Pedro 3,15, que vai dizer que nós devemos estar o quê? Nós devemos estar preparados para responder sobre a nossa fé. O que é estar preparado? Bom, quando nós vamos fazer uma prova, faz tempo que a gente não faz prova, né, gente? Mas quando a gente fazia uma prova, ou quando nós estamos falando para os nossos filhos estudarem para a prova, o que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos dizendo para eles que eles precisam de preparo. Nós estamos dizendo, olha, se você não se preparar para essa prova, na hora que você estiver fazendo essa prova, você não vai saber responder essa prova. Então, é basicamente isso. É nós estarmos preparados, nós estudarmos antes. Então, nós precisamos estar em constante estudo da palavra do Senhor. Em Judas 3, deixa eu abrir aqui o livro de Judas. Gente, Judas é um pitico, né? Um livro pitiquinho. Então, é Judas, versículo 3, tá? Não é capítulo 3. Em Judas, versículo 3, fala o seguinte: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. E aí eu vou seguir lendo o 4 também. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. O que Judas está dizendo aqui? O que ele está alertando? Ele queria ter uma conversa, ele queria escrever uma carta onde ele conversasse acerca da salvação. Dá a entender que eles estavam, eles tinham tido uma conversa prévia e ele queria continuar essa conversa, né? E ele fala assim, ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos. Essa mesma salvação que nós temos em comum. Eu queria muito escrever para vocês acerca disso, dessa salvação que nós compartilhamos, nós temos em comum. Mas ele sentiu que era necessário
insistir para que eles batalhassem pela fé. Ou seja, estava acontecendo algo no meio daquele povo, daquela igreja, onde existiam pessoas que estavam se infiltrando no meio deles, e esses infiltrados, eles escreveu, estes são ímpios, ou seja, eles não têm a salvação como nós. Eles transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Isso é, eles estão distorcendo a verdade. Eles pegam algo que é real, mas ele faz o que eles estavam fazendo o que Satanás é mestre em fazer, em distorcer a verdade, né? E aí ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam batalhar pela fé, essa fé que nos foi dada. Então aqui ele mostra que nós precisamos estar de fato preparadas para batalhar a fé, que muitas vezes até dentro do nosso meio, do meio onde nós acreditamos estarmos seguras, né? E esse meio é a nossa comunidade de fé, pessoas da nossa confiança. Essas pessoas estão agindo como ímpios e transformando aquilo que era graça, a graça do nosso Deus, em libertinagem. Ou seja, nós precisamos estar sempre atentos àquilo que está sendo recebido por nós. Lá em Atos 17, eu não vou ler o texto, porque ele é um texto grande, mas eu vou ajudar vocês a se lembrarem sobre esse texto. Atos 17, 16 a 34 é aquele episódio de Paulo em Atenas. Se vocês se recordarem desse episódio, Paulo chega até Atenas e lá no Areópago, né, ele vê vários altares ali sendo erguidos, né? Sendo erguidos, não, vários altares erguidos a diferentes deuses. E ali ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles eram tão supersticiosos que eles tinham tanto medo de esquecer algum Deus e esse Deus esquecido agir com julgamento, né? E destruí-los e mandar coisas ruins para eles, que eles faziam questão de levantar um altar para cada Deus que era conhecido e ainda levantaram um altar para um Deus que porventura eles estivessem, que eles não conheciam, né? E Paulo, muito perspicaz, né, muito inteligente, ele observa aquilo e ele pega aquela circunstância e apresenta um Deus eterno, o Deus verdadeiro, para aquele povo, para os atenienses. E aí no texto de Atos, eu acho interessante, tem uma frase que vai falar assim, que os atenienses, eles estavam muito ocupados em saber as últimas notícias do mundo conhecido. Então, eles adoravam uma notícia nova, eles adoravam saber das novidades. Então, Paulo vem com esse ritmo de quem está trazendo a última novidade, aquilo que é desconhecido por eles. Paulo traz um discurso eloquente, inovador, mostrando que, opa, eu tenho algo aqui que vocês não conhecem e me deem ouvidos, que eu vou contar isso para vocês. Então, de uma forma muito inteligente, Paulo apresenta Cristo Jesus para os atenienses, utilizando aquele altar ao Deus desconhecido. E ele começa a falar sobre o Deus que é acima de todos os deuses, que é o Deus criador. E ele vem traçando uma linha lógica, né, de raciocínio, que ele acaba é, gerando muita curiosidade naquele povo para entender o que Paulo estava dizendo. Que Deus é esse que Paulo tá falando, está pregando. Colossenses 2:8 vai dizer assim: devemos tomar cuidado com filosofias enganosas e manter a nossa fé firmada em Cristo. Colossenses 2:8 vai falar assim, ó, diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Na minha Bíblia eu até marquei essa palavra, escravize. As filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Esse versículo, para mim, é um versículo extremamente poderoso, porque nos dias de hoje,
não é muito diferente do que eles estavam vivendo naquela época. Como hoje em dia também, nós estamos sendo escravizadas, né, por filosofias vãs e enganosas. Que filosofias são essas, né? Então, é o feminismo, é, do, é, 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 gente, me fugiu aqui a palavra, doutrina de gênero, né? Sobre marxismo, sobre relativismo moral, sobre relativismo, né? O que que é verdade, o que que não é verdade, a verdade é relativa. Então, assim, são tantas filosofias vãs que vêm trazendo e confundindo a nossa mente, confundindo o nosso entendimento, e nós estamos muitas vezes adentrando a isso, acreditando que isso é real. Então, Paulo vem aqui na carta aos Colossenses já alertando aqueles nossos irmãos lá de Colossos. E o mesmo alerta que ele traz para aquele povo serve para nós. Então, nós devemos tomar cuidado com filosofias enganosas e manter a nossa fé firmada em Cristo. Ontem eu estava conversando com algumas mulheres da igreja, o livro está longe, mas depois eu vou colocar lá para vocês verem. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu leio basicamente é, muitas coisas que me deixam curiosa. Então, eu no Instagram sempre vendo uma mulher fazendo uma propaganda, uma terapeuta fazendo uma propaganda de um livro que ela escreveu, falando basicamente que os problemas, né, emocionais, os problemas que nós carregamos durante toda a vida, na verdade, eles surgiram em útero, intrauterino, né? E aí ela dedicou um livro bem grosso para falar sobre isso, e eu, como curiosa, fui comprar um livro, comprei o livro, um livro caro, e eu preciso dizer, como eu joguei mais de R$ 100 fora. Quanta, quanta filosofia vã, quanta sabedoria humana longe de Deus. E depois eu quero falar, em outro momento eu vou trazer isso para vocês, porque está começando a inserir no mundo materno. E eu vou planejar uma aula acerca disso, né? Como curar essas curas de traumas intrauterinos e como os comportamentos são explicados. E eu quero trazer uma aula sobre isso, mostrando que a Bíblia ela trata disso de uma outra maneira. E a gente precisa saber disso, porque senão nós seremos convencidas, né, de que essa filosofia é uma filosofia que vai responder todos os nossos dilemas maternos, todos os nossos problemas, e que sempre tem um culpado, geralmente esse culpado é a mãe, tá, gente? De acordo com essa filosofia. Mas nós precisamos entender que a culpa é do pecado, é isso que as escrituras dizem. E nós vamos aprender a lidar com essa verdade de forma bíblica e como tratar os problemas que o pecado traz nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram, né, e separados estão da glória de Deus. Então, se todos pecam, todos pecaram, logo nós precisamos de um Salvador, de um Redentor para redimir tudo isso e colocar as coisas no eixo, né? Então, eu quero agora trabalhar com vocês algumas reflexões aqui. Se você tivesse que responder essa pergunta hoje, como você responderia, né? A pergunta é a seguinte: por que você acredita em Deus? Se alguém te perguntasse hoje, mas por que você acredita em Deus? Como você responderia a isso? Você diria, porque eu sinto? Eu sinto Deus no meu coração. Você consegue perceber essa resposta? Eu sinto a presença de Deus. Imagina eu respondendo isso para alguém que não conhece Deus. Então ele vai dizer o seguinte: olha, se você sente Deus e eu não sinto Deus, logo Deus é verdadeiro para você, não para mim. Entendeu o relativismo? Então você entende a pobreza que é uma resposta é, como essa? Eu sinto a presença de Deus. Então, eu sinto a presença de Deus é algo muito nosso, né? Que já somos crentes em Jesus, que já entendemos, que já mantemos um relacionamento com Ele. E às vezes, queridas, essa frase, eu sinto a presença de Deus, pode ser até excludente. Quando eu falo excludente, eu deixo alguém de lado,
na fé cristã, por exemplo, um recém-convertido, que ele ainda não tem experimentado isso, né, de sentir a presença de Deus. E tem algo que eu preciso dizer para vocês aqui: nem todos os crentes vão sentir essa presença, como a gente vê descrito aí, para alguns homens, algumas mulheres. Alguns não vão sentir, e isso não significa que eles não têm fé. Isso não significa que eles não estão experimentando Deus. Então, uma outra pergunta: você já teve dúvidas sobre a sua fé? Eu já tive dúvidas sobre a minha fé. Como você lidou com elas? Então, como eu lidei com a dúvida da minha fé? Então, eu vou falar aqui. Quando meu pai faleceu, eu tive dúvidas da minha fé por mais ou menos ali uns 3 anos. Eu continuei indo à igreja, eu continuei fazendo tudo que eu fazia, mas eu tive dúvidas se aquele Deus de fato era um Deus. Por quê? Eu não sei se eu já contei aqui em algum momento dos nossos encontros, mas eu falo isso no meu livro, né? É, na minha cabeça, de uma menina de 16 anos, que perdeu o pai naquele momento, que na cabeça dela, né, fazia tudo certinho, fazia tudo para agradar o Senhor, e eu tinha feito apenas um pedido importante para Deus, que era salvar o meu pai. E quando ele não salva o meu pai, eu começo a questionar se esse Deus realmente é bom. Será que Deus existe mesmo? A gente fica aqui orando, a gente fica aqui falando, eu vou à igreja no domingo, mas será que ele precisa mesmo disso? Será que esse Deus existe? Porque se existisse, se esse Deus é tão amoroso e me amasse, ele saberia que ter a presença do meu pai aqui é muito importante para mim. Então, você está vendo a lógica? Eu pensando as minhas lógicas. Eu tinha 16 anos. E eu não falei para ninguém sobre isso. Então, olha o tempo que eu demorei. Então, foram 3 anos pensando acerca disso, pensando acerca disso. Até que um dia, uma pregação, né, que eu precisava ouvir, e era algo simples que eu precisava ouvir, né? Uma pregação disse que Deus, ele não tinha compromisso em cumprir as minhas vontades, mas ele tinha um compromisso com ele mesmo, com o que ele já sabia que era o melhor. E aquilo me trouxe conforto e paz naquele momento da minha vida. Nisso, eu já estava com 19 anos. Então, assim, aquilo naquele momento trouxe paz para minha vida. E o que que me ajudou também? O continuar servindo a Deus. Então, uma coisa foi importante para mim. Por mais que eu duvidasse, por mais que eu estivesse em crise naquela fase da minha vida, eu continuei ouvindo, eu continuei indo à igreja, eu continuei fazendo perguntas internas, duvidando sobre a fé, mas em algum momento, Deus, em sua misericórdia, ele trouxe a resposta que respondeu naquele momento ao meu coração, me trouxe conforto e consolo. Então, nós precisamos crer que a fé é assim, a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos colocar os nossos filhos e a nós mesmos sempre nessa situação, de estarmos ouvindo a palavra do Senhor, de estarmos compreendendo a palavra do Senhor. Alguns anos depois, isso eu já tinha me casado, eu fui fazer um curso que se chamava Perspectiva da Fé Cristã. Eu fiz esse curso e esse curso também trouxe muitas respostas porque eu comecei a conhecer quem é Deus e seus atributos a partir desse curso, e com quem Deus estava de fato comprometido. E isso gerou uma solidez de informação. Ou seja, estou dizendo para vocês que eu sou uma pessoa que cresceu no lar cristão. Eu cresci na igreja. Em algum momento da minha vida, eu tive dúvida acerca da minha fé e de quem era Deus. E se esse Deus de fato ama a humanidade, esse Deus é de fato um Deus pessoal, eu começava a fazer perguntas assim. Não, ele é um Deus que rege o universo, mas ele não está preocupado com quem eu sou ou com o que eu preciso. Vocês estão compreendendo isso? E muitos jovens, e até nossos filhos pequenos, pode ter em algum momento dúvidas acerca disso. E como nós vamos reagir com essas dúvidas? Nós vamos ficar espantados, chocados? Eu acredito que naquele período que eu tive dúvidas, se eu levasse essas dúvidas para os meus pais, no caso para minha mãe, né, que meu pai já tinha falecido, ela ficaria em choque, muito preocupada, porque ela não, naquele momento, ela não conseguiria responder
as minhas questões. Mas eu louvo a Deus, porque ela nunca deixou de insistir. Todo mundo vai para a igreja. Vamos para a igreja. Não tinha uma outra opção, nós íamos para a igreja. Então, eu estava sempre ouvindo a razão da fé. Então, por que as mães, então, mães cristãs precisam da apologética? Como mães, nós somos as primeiras professoras de fé dos nossos filhos. O mundo está cheio de perguntas difíceis e precisamos estar preparados para responder. Então, que tipo de perguntas crianças fazem, por exemplo? Perguntas que eles fazem geralmente cercam em torno disso aqui que eu vou falar agora. Por exemplo, como sabemos que Deus existe? Mãe, mas espera aí, a gente não pode ver Deus. A gente não pode tocar em Deus. A gente não consegue cheirar Deus. Como que a gente, então, sabe que Deus é real, que ele existe? Como é que você responderia essa pergunta? Mãe, mas vem cá, se Deus existe mesmo, por que que tem tanto sofrimento no mundo? Por que que ele não protegeu as crianças que estavam morrendo de fome lá na África? Porque são só crianças. Mãe, por quê? Então, assim, são tantos questionamentos acerca do sofrimento no mundo, né? Mãe, de todas as religiões levam a Deus? Então, é verdade isso? Todas as religiões levam a Deus? Porque o budismo vai falar que existe Deus, que existe bondade, que as pessoas precisam ser boas. A outra religião fala isso. Mãe, todas as religiões levam a Deus? A gente sabe responder essas perguntas? A gente só fala, não, e pronto, acabou. Não, 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 todas as religiões não levam a Deus. Só a nossa que leva a Deus, tá? Só a nossa que leva para o céu. A gente vai responder apenas isso ou a gente vai aprofundar no conhecimento, né? Então, eu quero falar agora três razões para uma mãe aprender apologética. Primeira razão, para fortalecer a sua própria fé. Então, antes de ensinar os nossos filhos, nós precisamos estar seguros da nossa crença, aquilo que a gente crê. Eu realmente creio que existe apenas um Deus. Eu realmente creio que esse Deus, ele é criador de todas as coisas e ele criou os céus e a terra. E quando eu olho os céus e a terra, eu tenho certeza que Deus existe, porque seria impossível o acaso fazer tudo de forma tão perfeita. Quando nós olhamos o universo, nós vemos como Deus colocou esse planeta numa posição exata para que houvesse vida e vida inteligente, uma vida como nós, que podemos pensar, que podemos amar, que podemos relacionar. Então, são coisas muito complexas para que o acaso faça. Então, eu preciso crer que existe um Deus e esse Deus é soberano e inteligente, porque tão soberano que ele, inclusive, sustenta. Porque imagina se um meteoro esbarra na Terra, um gigante, e tira a gente da rota. Essa micro rota que nós fomos tirados ali do eixo acaba com a vida. Diminui a quantidade de oxigênio, diminui a quantidade de luz. E aí a vida vai começar a ser inviável. Então, assim, são tantos detalhes do conhecimento que nos provam que existe um Deus, como não crer que existe um ser capaz de reger tudo isso? Então, a gente vai começar a contar sobre isso, a gente precisa conhecer. Então, primeiro eu fortaleço a minha fé, depois eu ensino meus filhos acerca dessa fé. Por que que uma mãe precisa aprender apologética? Para discipular os seus filhos com sabedoria. Porque quando nós discipulamos com sabedoria, eles vão crescer com fé e firmes, né? Com fé firmes e segurança em Deus. Eles vão crer que esse Deus existe. Por que que nós devemos aprender apologética? Para enfrentar os desafios culturais. Então, o mundo ensina valores contrários à Bíblia. Nós já sabemos disso, nós estamos vendo isso todos os dias. E nós precisamos mostrar a verdade com amor. Então, aqui, alguns exemplos práticos que eu trouxe aqui de como a gente pode responder, tá? Para os nossos filhos. Então, seu filho pergunta assim, aquela pergunta que eu coloquei primeiro. Mamãe, mas Deus realmente existe? Olha só como é que nós vamos responder. Sim, querido, Deus existe. Essa é a maneira como eu respondi para as minhas filhas. Olha para o céu, olha para as árvores, olha os animais. A Bíblia diz que a criação mostra que Deus existe. Onde que está isso? Lá em Romanos 1:20.
Vai dizer que toda a criação é testemunha que Deus existe. Por quê? São muitos elementos diversos. Então, quando você olhar para o céu, você tem que ficar contemplando, boquiaberto, que era o que Davi fazia, né? Contemplava as maravilhas de Deus. Nossa, como são tantas cores, são tantos elementos, são tantas diversidades, e em suas diversidades existem ainda funções, as plantas com funções de nos alimentar, outras com funções curativas. São tantas coisas que existem, que foram criadas. Somente um Deus muito inteligente, uma sabedoria espetacular, né, poderia criar coisas tão diversas e colocar no mesmo ambiente para que houvesse vida. Além disso, nós sentimos a presença de Deus. Então, lembra que eu falei sentir a presença de Deus? Então, olha só. Primeiro, eu digo um fato que é concreto. Olha, eu vejo o que ele fez na criação, mas eu também posso senti-lo. Quando que eu posso senti-lo? Eu posso sentir a presença de Deus quando nós oramos e lemos a Bíblia. Então, opa, como assim você sente a presença de Deus? Mãe, mas que sentimento é esse? Aí vem as perguntas. Você sente como se ele estivesse presente? É como se fosse eu e você aqui? Não, filho, não é isso. Algumas pessoas podem até dizer que sim. Outras vão dizer, não, filho, não é essa presença como a sua aqui, mas é uma certeza, uma convicção. Quanto mais eu vou lendo as Escrituras, eu vou sentindo que esse Deus, eu vou entendendo e crendo que esse Deus de fato é um Deus presente. E quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, né, eu consigo ver quanto Deus é bom e cuidadoso com a gente. Até mesmo nas coisas ruins, eu vejo que Deus cuida da gente. Então, é uma convicção, filho, que aí você precisa orar e pedir ao Espírito Santo que também te dê essa convicção. E ele atende, que isso é o pedido pela sabedoria, não é, meninas? Então a gente tem que começar a conversar isso com os filhos. Mãe, mas eu ainda não sinto. Então vamos orar e pedir para que o Senhor se revele a você. Que o Senhor se revele a você. E esse Deus, gente, ele é um Deus ele que se revela a nós, se revela através das Escrituras, não é verdade? Então, estimular os nossos filhos a ler a palavra de Deus. Uma amiga diz para você, não, amiga, mas assim, estou muito feliz, né? Eu agradeço seus conselhos, mas assim, eu creio que todas as religiões levam a Deus. Ter uma religião é realmente muito bom, né? Então, como é que a gente vai responder isso? A gente vai ficar calado, ouvir isso em silêncio, ou a gente vai ter uma resposta para ela, né? Então, aqui um exemplo de resposta. Olha, eu entendo o que você está dizendo, mas eu preciso te falar uma coisa. Jesus disse lá em João 14, 6. Lá em João 14, 6, ele diz que ele era, né, o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele, por Jesus. Então, quando você diz que todas as religiões levam a Deus, eu não consigo concordar com você, porque Jesus disse que só existe um caminho e esse caminho é ele. Então, como nós, como cristãos, nós cremos que ele é o único Salvador. Então, nessa parte eu não posso concordar com você. Então, sempre responda, gente, com humildade e amor. A gente tem que tentar não fazer um confronto, né? Quando eu falo confronto, é aquele confronto belicoso, aquele confronto rixoso, que a gente fecha a cara, a gente fica desconfortável, a gente exala aquele tom de chateação, sabe? Então, a gente vai falar com amor, amiga, ó, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não consigo concordar, porque eu creio, eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus, na Bíblia, e Jesus, ele foi muito claro. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. E não tinha como, não tem como chegar até o Deus eterno, Deus criador, se não for por meio de Jesus. Então, eu creio assim. Se você um dia me der a oportunidade, eu queria te apresentar esse caminho que se chama Jesus. E aí você para aqui. Ou seja, você já iniciou um convite. Você gostaria de aprender? Em outro momento, a gente chega a hora, chega e conversa, então você começa a pedir os motivos de oração. Olha, eu vou pedir a Deus, né? E vou orar em nome de Jesus. Você sempre tem que dizer, vou orar em nome de Jesus, para que os seus pedidos sejam atendidos, para que você possa
sentir a presença de Deus cuidando de você. Então, a gente traz sempre esse caminho, que é Jesus. Nós precisamos falar o nome de Jesus. Então, como é que nós vamos começar, então, a estudar apologética? Então, você não precisa saber tudo para começar. Na verdade, gente, começar a estudar, né? A gente muitas vezes não sabe quase nada, mas a gente precisa estabelecer alguns passos, né, para a gente começar a estudar. Então, o primeiro, gente, é ler a Bíblia todos os dias. Então, conhecer a palavra é essencial para defender a fé. Eu não sei quantas aqui, irmãos, fizeram um compromisso, renovaram um compromisso esse ano, né, de ler a Bíblia toda novamente. Eu espero que muitas tenham feito esse compromisso, porque quando nós lemos as Escrituras de forma completa, inteira, é claro que depois a gente tem que fazer outras leituras onde a gente consiga aprofundar em alguns textos, né, ou em muitos textos, mas quando nós conseguimos ler de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos ter um panorama geral do que é o plano de Deus. Nós conseguimos entender como o plano de Deus ele é completo e ele se revela em Jesus. Então, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, com intencionalidade, não como alguém que quer acalmar o seu coração, mas buscando aprender as Escrituras, entender o que está sendo feito aqui, o que está sendo dito na palavra de Deus, como ela inteira é a verdade e como ela apresenta Deus como nosso Criador e Jesus como nosso Salvador. Então, nós precisamos olhar tudo isso, né? Nós precisamos entender a doutrina do pecado apresentada em todas as Escrituras para a gente conseguir responder, né, a razão da nossa fé. Aprenda a responder perguntas básicas. Básicas. Deus existe? A Bíblia é verdadeira? Jesus realmente ressuscitou? Nós veremos nas próximas aulas as respostas dessas perguntas aqui, que são básicas. Essas básicas eu vou dar bem mastigadinha para vocês, tá? E a gente vai trazer algumas outras coisas, alguns outros assuntos para complementar, né? Então, use recursos confiáveis, né? Então, existem alguns vídeos, podcasts cristãos, tem esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro bem interessante. Eu tenho ele em PDF. Quem quiser conhecer um pouquinho do livro, ele é bem grandão, tá? Pode me pedir, eu envio para você, você conhecer o livro, depois se você quiser adquiri-lo. Não sei se ele acha facilmente, eu fiz uma busca rápida e eu não achei ele tão fácil, mas ele tem em PDF. Se eu não me engano, eu comprei ele naquela doceiro por R$ 4,90. Você compra, né, o acesso para você acessar, tá? É, algumas atividades práticas aqui para vocês fazerem. E aí eu vou pedir, se você puder, reserve um caderninho, pode ser uma caderneta, tá? Para que você faça esses exercícios, né? Anote essas perguntas, e responda, né? Por que que você acredita em Deus? O que que Jesus significa para você? Como você explicaria sua fé para o seu filho de 5 anos? Se o seu filho te perguntasse a razão da sua fé, explicando para uma criança de 5 anos, o que que significa explicar para uma criança de 5 anos? É explicar numa linguagem bem simples, tá? Como você explicaria a sua fé para o seu filho de 5 anos? Memorize 1 de Pedro 3,15, aquele texto que está lá em cima, né? E ore para que Deus lhe dê sabedoria ao ensinar os nossos filhos. Então, conclusão. A apologética, então, não é apenas um estudo, mas é um estilo de vida. Então, a gente defende a nossa fé todos os dias. Defendemos a fé com amor e paciência, mostrando Cristo em nossas palavras e atitudes. Então, para a gente, eu coloquei essa oração aqui, porque eu penso que a gente precisa sempre aprender a usar as palavras, sabe? Então, como que a gente ora pedindo a ajuda de Deus para aprender a apologética, né? Então, tá aqui um exemplo. Olha só, Senhor, ajuda-me a estar, lembra das palavras que a gente sinalizou lá em cima? A estar preparada para responder com mansidão e temor. Dá-me sabedoria para ensinar meus filhos e graça para defender a minha fé. Que a minha vida reflita a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que a minha vida reflita a verdade do Evangelho. Nós precisamos aprender a viver a nossa fé.
Isso vai fazer de nós, né, grandes apologetas, para a glória de Deus, tá? Então, checklist da semana. Já leu sua Bíblia hoje? Respondeu alguma pergunta difícil sobre a fé? Você conseguiu responder uma pergunta difícil sobre a fé? Você orou pedindo por sabedoria? Então, isso aqui são atividades essenciais para quem quer aprender mais acerca da palavra do Senhor e aprender apologética, a defender a nossa fé. Bem? Então, aqui termina o nosso primeiro módulo, mas nós precisamos fazer as atividades, ok, meninas? Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou printar as perguntas e vou colocar lá no nosso grupo, tá? Para a gente se cobrar essas atividades. A gente tentar responder essas atividades. Como a gente responderia, né, essas perguntas? Combinado assim? Nós vamos começar a exercitar a cabeça, o cérebro. Deixa eu contar um negócio para vocês. Exercitar a cabeça dói, tá? Dói. Porque exige que a gente esteja aqui, ó, pensando, falando, lendo, buscando a resposta na Bíblia, e isso vai exigir de nós treino. Combinado assim? Então, eu quero agora convidar vocês a abrirem aí os vídeos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse assunto? Tá com medo? Vamos compartilhar aqui um pouquinho? Paula tá aí, Leudilene, Gri, Fernanda. uma... Oi? Pode Posso falar, falar? né? Então, o ano passado, né, a gente lê na Bíblia 365, lá em Gênesis, né, a gente lendo, eu, Luquinhas, aí surgiu uma pergunta bem difícil. Ele me questionou se Deus criou tudo, né? Criou o céu, terra, mar, e tudo. E quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus, né? Aí eu fiquei sem saber. Pai, Lucas, como assim criou Deus? Deus é Deus, né? Ele, não, mãe, mas se Deus foi o princípio de tudo, criou tudo. Então, então, mas e Deus, como que ele surgiu? Do nada, assim? Aí eu falei, não, porque Deus é um espírito. Então, não tem de onde ele surgiu. Ele era espírito. Então, foi a única coisa que eu consegui falar para ele, foi isso. Eu não sabe nem como foi Estava no caminho, que ó. pergunta foi essa, Fez a assim. pergunta, ele fez a pergunta e se fala assim, olha, Deus não foi criado, né? Ele sempre existiu. Ele se apresenta como o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Então, ele já existia antes Ele de já existia tudo. de Ele já tudo. existia. Então, ele não foi criado, entendeu? Não, você vai responder, não, ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. É. E se existe alguma coisa que nós podemos ver, né, é porque ele criou. Senão, seria apenas ele, Verdade, né? é Então, verdade. como Gênesis fala assim, e a terra era sem forma e vazia. Isso, Esse texto, quando fala assim, a terra era sem forma e vazia, a verdade está dizendo assim, que tudo era, não existia nada, tudo era caos, né? Não existia nada, existia Deus, né? Então, está dizendo o seguinte, que Deus é esse ser que já existia e que por causa dele, né? E aí ele vai dizer assim, né? E o verbo era Deus, né? Então, e pelo verbo, o verbo é a palavra. Então, com a palavra, e essa palavra é Jesus, foi criado todas as coisas. Então, Deus sempre existiu. Jesus estava ali presente com Deus. O Espírito Santo estava presente com Deus, porque eles são três isso mesmo. pessoas. Isso mesmo. Então, eles já existiam, ele não foi criado. E essa pergunta, em algum momento, vai fazer sentido para ele. Não, ele não foi criado, ele sempre existiu, né? Então, eu Eu acho vou. bonito como Deus, ele é tão coerente, quando ele vai se apresentar para Abraão, para Moisés, perdão, para Moisés na sarça ardente, e ele
Moisés quer saber, né, quem é. E ele, como é que ele se apresenta? Eu sou. É, eu E aquilo sou bastou, né? Ele, tipo, ele podia falar, eu sou o Deus verdadeiro, eu Deus. sou o Deus que fez aquilo. Ele fala assim, eu sou. O É verdade. que que significa eu sou? É aquele que sempre existiu. Existiu. Eu sou aquele, sou aquele que sempre, eu sou o que está em todos aqui, eu sou tudo, eu sou tudo que você está vendo, porque é, eu sou aquele que sempre existiu, ninguém me fez. Eu não fui criado por mãos humanas, eu não fui criado, não, eu sempre existi. Então, aquilo o faz diferente dos outros deuses que já eram cultuados naquele povo, que eles já cultuavam outros deuses, né? Então, ele traz uma informação nova. Ele, com uma informação nova com algo muito simples. Ele diz, eu sou. Eu sou. É. E a Bíblia tem isso, né? Sempre tem passagem que fala que eu sou, né? Uhum. Eu sou. É verdade. Então, a gente tem É, que seguir e se mantenha nisso. Fala, filho, olha, Deus sempre existiu, ele não foi criado por ninguém. é, E aquilo vai dar um nozinho na cabeça dele? Pode ser que dê. E aí a gente tem que orar pedindo a Deus que manifeste, derrame fé, né, sobre ele. é verdade. Fé sobre o entendimento dele. É, e continuando, nós finalizamos o ano passado, né, a leitura, e esse ano agora está eu, Luquinhas e o Hélio, agora, nós três em família. Está sendo uma bênção. Todo dia a gente senta na mesa e a gente primeiro ora, a gente dá o início, né? Aí a gente dividiu, para não ficar muito cansativo, tipo um rodízio. Um dia um dia eu leio o Gênesis, depois dizendo, o Lucas lê Mateus, depois Mateus o Hélio, lê o final Salmos e Apocalipse. No outro dia, aí vai o Lucas Gênesis, o Hélio Mateus, eu Salmos e Apocalipse. A gente faz isso. Aí, durante a leitura, ali, se está em Gênesis, a gente lê, aí a gente para e discute alguma coisa ali, tira alguma dúvida, e acaba surgindo muitas dúvidas, que sempre é o Lucas. Quase tudo o Lucas tem dúvida. Mas isso, tio, assim, mas assim, quase todo dia tem dúvida, né? Aí vamos ter um L agora que está ajudando, aí está sendo muito mais fácil agora a leitura, sabe? Olha que E bem. aí, às vezes, eu falo, quando não consigo responder, eu falo, ai, Lucas, agora vai ter que perguntar pro pastor, pro Vinícius. Mas acaba que com ele agora tá sendo mais fácil a leitura, sabe? Tá sendo muito dinâmico entre a gente, sabe? Tá muito, assim, tá uma benção. E aí, nessa questão, Adri, eu quero até te pedir ajuda na questão de leitura. A gente tem essa leitura todos os dias à noite, a gente faz à noite. E de manhã, depois da minha oração, eu sempre leio um versículo ali, tudo, sabe? Um devocional. Só que eu queria muito me aprofundar mais em conhecimento, questão da Bíblia. Quando fala assim, ó, comentário que a gente lê, né? Tem com comentário de algum pastor. Eu não sei aonde encontro. Essa é no Google, ou é algum livro específico que tem. Porque às vezes, quando eu vou procurar no Google, eu acabo me envolvendo muito ali, acabo me mexendo no celular, e aí isso tira a minha atenção. E eu queria, assim, se tem algum livro que eu possa estudar ali a Bíblia e pesquisar mesmo um livro, sabe? Ter esses comentários que eu nunca entendi essa questão, sabe? Bíblias de estudo, tá? Nas Bíblias de estudo, geralmente ela traz um comentário, ou no rodapé, ou às vezes ela traz um comentário é, à parte, né? Às vezes elas trazem quadros assim, com comentários daquele texto, tá? Então eu posso depois indicar a Bíblia de estudo. O que que é a Bíblia de estudo? É aquela, surgiu uma dúvida, você vai nessa Bíblia de estudo e você Sim, vai abri-la e vai diretamente naquele conteúdo lá para você ver o que que eles dizem. sim. Então, geralmente eles falam assim, o estudioso tal pensa assim, o estudioso tal, existe uma interpretação assim. Então, geralmente a Shed é muito boa para os Eu comentários, tenho a minha Bíblia que eu uso é a Shed. mas E vê se em trás tem os tentar. comentários, eu acho muito vazio, assim, muito. Como Você é que eu falo? não consegue responder a sua dúvida? É isso? Isso, é tipo isso. Entendi. Então, quando você for buscar, por exemplo, você pode. O Google não é que não seja confiável, é porque você tem que saber fazer a busca.
Então, por exemplo, você Hum, pode trazer o comentário da Shed para uma busca no Google. bom, E aí ele traz para você algo mais explicativo acerca do comentário da Shed. Mas tem ah, outras Bíblias também que tem mais completas. Eu vou verificar aqui algumas para você, para saber se pode te ajudar nesse sentido, tá? tá E bom. também lembre-se o seguinte, nós temos um grupo de mães, coloca lá a pergunta. Porque às vezes a sua pergunta é a pergunta de outra, Tá bom. não é? E a É gente vai verdade. buscar essa resposta, né? Juntas, a gente vai buscar essas respostas, né? O que que a gente não pode fazer é ignorar o fato de nós termos dúvidas, tá, meninas? E não é errado, Adriana, a gente tem que buscar aprender. Tá bom. Pode falar, sim. Adri... Não, sobre também, esses dias a gente, aqui, o que é que o Benício tem muita dúvida. O Benício tem muita dúvida sobre. Cortou. É a minha conexão, gente? Deus. Essa, né? Com a Bíblia. Oi, oi, Então, peraí. assim, juntou eu e o Marcos aqui para. Tá. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Eu parei Tá. na etapa que você falou que o Benício tem muitas dúvidas. Isso, sobre dinossauros, né? Aí aqui em casa surgiu a dúvida do quando os dinossauros bem, não sei o quê. Eu falei, não, não teve, né? Vamos na Bíblia, onde que Deus criou tudo e tal e tal. Mas aí parece que fica ainda aquela dúvida, né? Tipo assim, mas e né? Tem os fósseis, tem não sei o quê. E aí a gente Ele não sabe não existiu, o responder. dinossauro? Não, questão do Big Bang, né? Que aí veio o meteoro e matou tudo, né? Que foi Essa, onde que essa é uma surgiu a teoria vida. do Big Bang. Aham. Isso. E aí ele fica com essa dúvida. Aí a gente foi para a Bíblia, onde que mostra que Deus criou tudo, né? Mas aí ficou no ar a dúvida sobre o dinossauro e o Big Bang, né? Assim, a gente não soube Deixa eu te falar uma coisa. explicar. É, isso é uma discussão, inclusive, dentro do meio evangélico, tá, gente? Dentro do meio cristão. Então, hoje já se discute, né, a teoria da Terra Antiga, né? Tem muitos cristãos honestos defendendo o que a gente chamou de Terra Nova, Terra Jovem. Então, tem cristãos verdadeiros aí dizendo que sim, que o homem interagiu com os dinossauros, né? E nós aprendemos algo completamente diferente. Então, assim, como é que a gente apresenta isso para os nossos filhos, né? Isso é algo que corrompe a fé? Não, não é algo que corrompe a fé. Então, a gente vai ter que, concorda que a gente vai ter que pesquisar? Então, a gente vai ter que Sim. pesquisar. O que que eles estão dizendo sobre isso? E a gente apresenta aos nossos filhos como isso. Olha, filho, existe pessoas que entendem dessa forma, existem pessoas que entendem dessa forma, existem pessoas que existem dessa forma. Nós acreditamos que, de acordo com a nossa fé, porque nós cremos que Deus criou tudo. Então, se Deus criou tudo, logo Deus criou os dinossauros. Então, a pergunta é, quando que ele morreu? A Bíblia não traz esse assunto. A Bíblia não fala disso, porque Deus não considera que isso seja tão importante assim para a gente saber. Uhum. Mas ele deixou algo para nos dar muita diversão, que são os fósseis. E a gente se diverte bastante procurando os fósseis e tentando entender o quanto ele é grande. Entendeu? Quebra-cabeça, né? Então, a gente Assim, tira o choque do existiu e foi morto. Não, a gente não sabe responder. A gente tá vendo que a gente não precisa trazer todas as respostas. É isso, e pronto, e pode confiar. Por quê? Porque deixa eu explicar um negócio para vocês. Eles ainda estão investigando isso. A ciência continua buscando respostas, né? O que que a Bíblia não nos afirma? tem. Nos afirma que ele criou.
Mas lá não está dizendo como é que eles foram mortos. Então, como é que eu vou afirmar para o nosso filho que aquilo morreu daquele jeito e pronto, acabou? Você entende? Se a Bíblia não fala disso, não traz detalhadamente sobre isso. É isso mesmo que eu fiquei assim, né? Que eu fiquei nesse impasse, porque assim, Deus criou todas as coisas, né? As criaturas. Aí fica assim, mas e aí? E aí eu não soube explicar, ficou parecendo que. Na verdade, a minha resposta mais do Marcos foi assim. Ah, não sei, porque eles não entraram na África, não tem mais. Não, eu estava vendo, depois eu vou achar esse podcast, que eles estavam, inclusive tem pessoas que defendem assim, que, que ovos de dinossauro foram guardados na arca. Então, assim, pra vocês entenderem que é um assunto, gente, que não é intrigante apenas as crianças, né? Existem muitas pessoas interessadas, isso é um assunto interessante para muita gente. Então, assim, a gente não sabe a resposta, filho, vamos investigar. Isso fala que Deus não existe? Isso bota fé em prova? Não. Vai falar simplesmente o seguinte, que a Bíblia não vai falar desse assunto, porque ele não considerou importante para a manutenção da nossa fé. Mas agora, que Deus criou o dinossauro, com certeza. Ele criou o dinossauro. Porque nós estamos vendo aí fósseis, nós vemos fósseis, né? Nós vemos isso. Então, assim, a gente entrar no mundo deles como isso, como investigadores. Entende, Cíntia? Não como alguém, ai meu Deus, agora o menino vai. Não, vamos investigar isso? Cada dia a gente vai pesquisar um assunto diferente sobre isso. Né? E se eu não me engano, tem material infantil, tá, gente? Eu vou pesquisar isso aí. Eu já vi alguma coisa que vai falar sobre essas teorias aí dos dinossauros, porque dinossauro é um assunto interessante para meninos. Tem Impor- um monte de mãe vai ficar, né? Deixa em paz. É um assunto importante. É um assunto importante. Mais alguma Sim, pergunta? aqui é essa a dúvida mesmo. Meninas, eu só queria então destacar que eu falei uma frase tentando explicar uma coisa e pode ser que fique com dúvida. É quando eu disse assim que Deus se apresenta como eu falei assim, eu sou, e aí eu falei assim, sou tudo que existe. Não, desculpa, essa frase aqui é completamente errada, tá, gente? Eu sou é alguém que sempre existiu. Deus não é tudo que existe. Ele fez tudo que existe, tá? Então, se eu falar que Deus é tudo que existe, isso é uma filosofia errada. Isso se chama panteísmo, tá? E isso, nós não cremos nisso, tá bom? Então, eu estou aqui consertando uma frase que eu falei rapidamente e acabou que eu estou aqui lembrando o que eu falei, ficou parecendo isso, mas não é isso, tá? Deus é no sentido de que ele sempre existiu, ok? A criação é algo que ele fez, é algo que partiu dele, mas não é quem Deus é. Isso para nós precisa ser muito claro. Isso é uma doutrina caríssima para nós cristãos, inclusive, tá, gente? Pessoas morreram por causa disso. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, né, para a gente entender essa diferença. Tá certo, meninas? Então, nada de Deus é a planta, Deus é o. Não, gente, isso é panteísmo, tá? Isso é outra religião, não a nossa. Tá certo? Combinado assim? Então, olha, vou passar atividades para a gente fazer durante essa semana, para a gente pesquisar. Vocês trouxeram assuntos aqui do dinossauro. O que que as pessoas estão falando sobre dinossauro? Vamos pesquisar isso essa semana, gente. Vamos tornar a nossa vida ali no grupo animada, agitada. Eu encontrei isso, eu encontrei aquilo. Por quê? Porque a ideia não é essa, uma ajudar a outra. Meu filho fez uma pergunta difícil para mim, eu não estou sabendo responder, gente. A gente vai trazer vídeos, a gente vai trazer informações que vão nos ajudar a construir respostas, onde vai fortalecer a fé dos nossos filhos, a nossa fé, porque deixou mãe aqui em saia justa, então vai fortalecer a nossa fé, para que a gente tenha segurança ao ensiná-los. Combinado assim? Então tá bom, eu vou trazer alguns vídeos que eu já vi sobre o tema.
Mas assim, tô quase chamando o Fernando aqui para vir dar essa aula para nós. Ele é ótimo, ele ama esse assunto, ama, ama, ama. Só que é o seguinte, eles brigam muito, sabe, com esse assunto. Chega a ser interessante, sabe? Quando eles estão falando dos pontos de vista de terra antiga, terra jovem. Mas é um assunto muito interessante que a gente precisa estar no minimamente atualizada sobre esses termos, tá? Então eu trago para vocês também lá no grupo. Combinado? Seria, seria bom trazer o pastor Fernando, que aí a gente põe até os maridos depois para assistir Para com assistir, os né? filhos. Pouco que É, eu falo aqui para estar em algumas aulas com a gente, para a gente esclarecer algumas coisas que às vezes a gente fica com dúvida, né? Então a gente traz aqui até às vezes até a maneira de falar, né? Pode ficar tem alguém atrás de você, Cintia. Pode ficar mais até mais divertido e mais interativo aqui, tá? Então assim, não se esqueçam. Tem perguntas? Traz para gente discutir e conversar. Combinado? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.